Era noite, 14 de abril de 1912. As estrelas, como diamantes espalhados por um céu de veludo, iluminavam o mar tranquilo. No horizonte, imponente, a silhueta do RMS Titanic, orgulho da engenharia naval, deslizava pelas águas escuras em sua viagem inaugural. A bordo, uma mistura fascinante: milionários em busca de novas aventuras, imigrantes sonhando com um novo lar, todos unidos por um destino cruel. De repente, o impacto. O gigante inabalável, ferido por um iceberg traiçoeiro, sucumbia lentamente ao mar gelado. O pânico, como um rastilho de pólvora, tomou conta de passageiros e tripulantes. Gritos de desespero rasgavam a noite, enquanto a orquestra, num ato de bravura e melancolia, tocava para acalmar os corações angustiados. O Titanic desaparecia nas profundezas, deixando para trás um rastro de tristeza, mistério e a promessa de histórias que jamais seriam esquecidas. A tragédia do Titanic marcou a história para sempre, com mais de 1.500 almas tragadas pelo mar. Para entender o fascínio pelos fantasmas do Titanic, precisamos voltar no tempo. Imagine o início do século XX, a era da industrialização, da eletricidade. O Titanic era a joia da coroa dessa época de ouro, o maior navio já construído. Passageiros de todas as partes do mundo se aglomeravam em seus decks. Havia milionários como John Jacob Astor Quaro e Benjamin Guggenheim, a lendária socialite Molly Brown. Nas classes inferiores, a esperança se agarrava aos sonhos. A atmosfera a bordo era de euforia e excitação. Ninguém poderia imaginar que, em breve, a música acabaria, dando lugar ao silêncio da tragédia. O naufrágio do Titanic escancarou a fragilidade humana diante da força implacável da natureza. A noite era de um silêncio sepulcral. O mar, sereno como um espelho, refletia as estrelas. No céu, a lua iluminava o caminho do Titanic. Um iceberg gigante, silencioso e mortal, aproximava-se do navio. Às 23h40, o sino do corvo soou 3 vezes. O impacto rasgou o casco do navio, abrindo caminho para o fim. A água gelada invadiu os compartimentos dianteiros. O pânico tomou conta dos passageiros. A banda do navio começou a tocar para acalmar os ânimos. Nascia a lenda dos fantasmas do Titanic. As histórias de fantasmas do Titanic começaram logo após o naufrágio, como sussurros que se espalhavam pelo vento. Marinheiros a bordo de navios que cruzavam a área do desastre relatavam visões estranhas, inexplicáveis, luzes misteriosas dançando sobre o mar, vultos fantasmagóricos e gritos de socorro vindos do nada. Esses relatos, inicialmente tidos como alucinações, logo se tornaram mais frequentes e detalhados. Um dos relatos mais famosos é o do navio mercante Californian, que supostamente estava próximo ao Titanic na noite do naufrágio. Marinheiros do Californian disseram ter visto luzes brancas no horizonte, que acreditaram serem fogos de artifício do Titanic. No entanto, após o desastre, perceberam que as luzes coincidiam com a posição do navio naufragado. Uma terrível coincidência ou um chamado do além? Seção 5. Rostos na multidão. Aparições inquietantes. Relatos de vultos e luzes, sombras que dançam na escuridão. Descrevem aparições vívidas de passageiros do Titanic, como se o véu entre os mundos se abrisse. William Stead, jornalista e passageiro da primeira classe, previu sua própria morte em um naufrágio. Após o desastre, pessoas afirmaram ter visto Stead, como se seu espírito vagasse pela eternidade. Outra aparição é a do capitão Edward John Smith, visto na ponte de comando de outros navios, como se ainda comandasse uma tripulação fantasma. Familiares de vítimas relataram encontros comoventes, onde a saudade se misturava com o sobrenatural. Essas aparições levantam questões intrigantes sobre a natureza das experiências paranormais.
Seção 6. Vozes do passado, sussurros do além-túmulo. As histórias de fantasmas do Titanic não se limitam a aparições visuais, como se os espíritos buscassem diferentes formas de se comunicar com o mundo dos vivos. Diversos relatos mencionam vozes, sussurros, murmúrios vindos da escuridão e até mesmo músicas vindas do além, melodias que ecoam pela eternidade. Um dos casos mais assustadores ocorreu com o navio de pesquisa Calypso, do famoso explorador Jacques Cousteau, um homem que dedicou sua vida a desvendar os mistérios do mar. Durante uma expedição aos destroços do Titanic, na década de 1980, a tripulação do Calypso afirmou ter ouvido sons de música clássica vindos do fundo do mar, como se o Titanic ainda abrigasse uma orquestra fantasma. Em outro relato, um grupo de engenheiros que trabalhava na recuperação de objetos do Titanic, buscando resgatar pedaços do passado, afirmou ter ouvido vozes infantis pedindo por suas mães, um som capaz de partir o coração mais endurecido. Mas talvez o relato mais perturbador seja o de um médium que afirmou ter feito contato com os espíritos do Titanic, abrindo um canal direto com o além. Esses relatos de vozes do passado, ecos de um passado distante e trágico, despertam a curiosidade e a imaginação, desafiando nossa compreensão do que acontece após a morte. Seção 7. Realidade ou fantasia? Desvendando os mistérios. Diante de tantos relatos intrigantes, surge a inevitável pergunta: os fantasmas do Titanic são reais ou apenas produto da imaginação? Frutos de mentes atormentadas pela tragédia? A ciência, sempre buscando explicações lógicas, oferece algumas hipóteses para os fenômenos paranormais, tentando trazer luz à escuridão. Uma das explicações mais plausíveis é a pareidolia, um fenômeno psicológico que nos faz enxergar padrões e formas familiares em imagens aleatórias, como se nossa mente buscasse significado no caos. No caso do Titanic, a escuridão do oceano, a névoa que encobre segredos e os destroços do navio, um cenário fantasmagórico, podem facilmente se transformar em vultos, rostos e outras imagens sugestivas, alimentando a imaginação. Outra hipótese é a influência do inconsciente coletivo, um conceito proposto pelo psiquiatra Carl Jung, que sugere a existência de uma mente coletiva que conecta a todos nós. A tragédia e a comoção geradas pelo naufrágio podem ter criado uma espécie de memória coletiva do evento, um eco psíquico que ressoa através do tempo. Portanto, embora os relatos de fantasmas do Titanic sejam fascinantes, é importante analisá-los com cautela e ceticismo, buscando sempre a luz da razão. Seção 8. A mente brinca. Ilusões e percepções. A mente humana é um labirinto complexo, um quebra-cabeça que ainda não conseguimos decifrar, capaz de criar ilusões e distorcer a realidade de maneiras surpreendentes, nos levando a questionar o que é real e o que é fruto da nossa imaginação. A privação do sono, por exemplo, é um gatilho comum para alucinações, um mergulho no mundo dos sonhos enquanto estamos acordados. Marinheiros em alto mar, mergulhadores em expedições longas e pesquisadores estudando o caso Titanic, desafiando seus limites físicos e mentais, estão frequentemente sujeitos à falta de sono, o que pode levar a experiências extraordinárias. O estresse e a ansiedade também podem distorcer a forma como processamos informações sensoriais, transformando o mundo ao nosso redor em um pesadelo. A sugestibilidade é outro fator importante, como se nossa mente fosse um ímã atraindo aquilo que acreditamos. Quando ouvimos histórias de fantasmas, nossa mente tende a procurar por evidências que confirmem essas histórias, buscando validação para nossos medos e crenças. Portanto, embora os relatos de fantasmas do Titanic sejam intrigantes, é fundamental reconhecer a capacidade da mente humana de criar ilusões e distorcer a realidade, nos lembrando que nem tudo é o que parece. Seção 9. O fascínio do desconhecido. Por que acreditamos?
Apesar das explicações científicas, a crença em fantasmas persiste ao longo da história e em diversas culturas, um fio condutor que une a humanidade através dos tempos. O fascínio pelo sobrenatural, pelo inexplicável, parece estar profundamente enraizado na psique humana, como se buscássemos respostas para o desconhecido. A morte, em particular, é um mistério que nos intriga e nos amedronta, um enigma que desafia nossa compreensão. A ideia de que a consciência pode sobreviver à morte do corpo, um vislumbre de eternidade, oferece um consolo para a nossa própria finitude, um farol na escuridão. A necessidade de conexão com entes queridos, de manter os laços que a morte tentou romper, também pode alimentar a crença em fantasmas, um desejo de que o adeus não seja para sempre. No caso do Titanic, a tragédia em si, um evento que chocou o mundo, contribui para a aura de mistério e a crença em fantasmas, transformando o navio em um ícone do sobrenatural. Em última análise, a crença em fantasmas é uma questão de fé, baseada em nossas próprias experiências e crenças, um ato de fé que transcende a lógica e a razão.